Então, na seção 12.7, a gente estuda o que a gente chama de elasticidade. Basicamente, aqui nosso objetivo é entender como que estruturas, em geral, elas podem contrair ou mesmo esticar, dado a ação de forças externas atuando sobre essas estruturas, tá certo? Para isso, então, a gente começa a fazer uma breve introdução aí de como é que esses átomos, como é que as suas moléculas envolvidas nessas estruturas, de certa maneira, estão ligadas uma à outra. Então, o sólido, por exemplo, um sólido metálico, ele é constituído de muitos átomos que estão em equilíbrio e eles formam, então, o que a gente chama de uma rede cristalina, conforme mostra aí essa minha figura 12.10. Uma rede cristalina é basicamente um arranjo repetitivo no qual cada átomo está a uma distância de equilíbrio bem definida dos vizinhos mais próximos. Então tem uma certa simetria aí envolvida por trás e esses átomos estão todos ali interligados um ao outro numa estrutura que vai se repetindo, tá certo? Exatamente conforme essa figura. É natural que esse é um tipo de simetria, mas dependendo do material, as simetrias podem ser diversas. Aí você está vendo uma simetria cúbica, né? Você vai vendo que tem um cubo atrás do outro ali, mas isso é um caso particular. De qualquer maneira, numa estrutura cristalina, você tem ali uma certa estrutura que vai se repetindo ali, formando, então, esse material. Os átomos, eles são mantidos, unidos, por forças aí, atômicas, né, interatômicas, o que torna essa rede aí quase que perfeitamente rígida. Então, existem interações eletromagnéticas, relações fortes, interações fortes, fracas, etc., que mantêm aí essas estruturas, esses átomos aí, um ligado no outro, formando essas estruturas aí que são muito rígidas. É natural, né, como a gente observa também no dia a dia, que nem sempre, para todo material, essas redes são rígidas, tá certo? O que torna alguns materiais mais maleáveis que outros. Por exemplo, né, as borrachas, elas possuem cadeias moleculares que são mais longas e elas são também flexíveis, tá certo? Tornando essas cadeias aí mais fracamente ligadas às cadeias vizinhas. Basicamente, você tem umas molas, a gente pode pensar assim, né? Obviamente que não é assim, mas molas que podem ser muito duras, né, com constantes elásticas enormes, ou seja, você não consegue contrair ou comprimir muito, ou dependendo da estrutura, essas molas já são mais com constantes elásticas aí, menores, né, fazendo então com que qualquer força consiga deslocar um átomo em relação ao outro, né, tornando essas estruturas mais maleáveis. Isso diferencia, né, basicamente, um sólido metálico de uma borracha ou silicone, entre outros materiais. De qualquer maneira, vale frisar que mesmo os corpos distos rígidos, por exemplo, um cubo de aço, né, eles são, na verdade, ligeiramente elásticos, tá certo? De forma que suas dimensões, elas podem e vão variar quando estão sujeitos à ação de forças externas. Então, por mais que a gente não observe, né, essas dilatações aí a olho nu, é importante vocês terem em mente que, dependendo da força que você atua sobre uma barra de aço, uma barra de metal qualquer, ela tem aí uma certa dilatação ou uma certa contração devido à ação dessas forças. Então, só para a gente ter uma ideia das ordens de grandezas, uma barra de aço, por exemplo, que tem comprimento de 1 metro e 1 centímetro de diâmetro, tá certo? Então, você pega uma barra cilíndrica de aço, 1 metro de comprimento e um diâmetro de 1 centímetro, tá certo? Se você colocar aí 1 tonelada pendurado nessa barra, você vai esticar essa barra na ordem de meio milímetro, certo? Então, esse 1 metro vira 1 metro mais meio milímetro. Se você, por exemplo, pendurar essa barra no teto e amarrar sobre a base ali 1 tonelada. No entanto, vale frisar também que se o peso for removido, ela retorna ao valor original. Isso sempre, nem sempre, depende do peso que você coloca, tá certo? Então, esse tipo de informação é importante você ter em mente. Dependendo da força que você fizer, essas molas elas vão, entre aspas, esticar. Se você não esticar muito, né, elas retornam à sua posição original e a barra volta a ter 1 metro novamente, certo? No entanto, se você, por exemplo, colocar 2 toneladas, tá certo, nessa barra,
de 1 metro, aí, diâmetro de 1 centímetro, ela vai ficar permanentemente deformada. É como se você, de fato, deformasse a mola mesmo. Pega lá uma mola, estica mais do que ela é capaz de tornar a sua posição original. Então, essa barra fica permanentemente agora deformada, certo? Se você continuar aumentando o peso, né, por exemplo, 3 toneladas, ela provavelmente vai arrebentar, mesmo que ela tenha sido deformada aproximadamente 0,2% a mais do tamanho original. Então, uma barra de aço, se ela deformar aí por volta de 0,2%, você já arrebenta essa barra e ela, então, obviamente, não consegue mais sustentar nenhum tipo de peso. Então, dependendo do peso, você pode fazer o objeto retornar ao seu tamanho original, ou ela pode deformar de forma permanente, ou, naturalmente, ela pode, inclusive, arrebentar. Isso vai depender da estrutura do material, certo? Dessa estrutura dessa rede cristalina. Então, se é aço, se é titânio, se é concreto, se é madeira, cada um desses materiais vai ter uma propriedade ali relacionada à sua dilatação e contração. Alguns deles vão ser mais resistentes à deformação, outros vão ser menos resistentes, outros vão se romper mais facilmente e outros não. O importante é você ter em mente que existe esse tipo de elasticidade nesses materiais. De fato, vale frisar, mesmo deformações que são aparentemente pequenas, elas são de extrema relevância para os engenheiros como um todo. 3 são os tipos de deformação que a gente vai estudar aqui. Então, a gente vai definir alguns tipos de deformação, que é o que a gente vai tentar de maneira mais superficial, mas dando aí um certo feedback para vocês aí, desses tipos de deformação que a gente vai explorar um pouquinho. Então, quais são essas deformações? Então, está aqui alguns tipos aí que são os tipos de deformação que a gente vai estudar. Então, na figura A, por exemplo, a gente tem um cilindro aqui e ele está sendo alongado, tá certo? Então, aplica uma força aqui de tal maneira a alongar esse cilindro. Na figura B, o cilindro é deformado por uma força que é perpendicular ao eixo, tá certo? Então, você tem um eixo aqui, essa aqui é uma força paralela ao eixo e essa aqui é uma força perpendicular ao seu eixo maior. E isso é parecido como uma deformação, igual você tem em cartas de baralho. Você pega uma pilha de baralho, aplica uma força que é perpendicular ali ao plano e você observa, então, que você tem aí esse tipo de deformação. Na figura C, o objeto por si só, ele é comprimido de maneira uniforme, tá certo? Ou seja, tem uma força atuando em todos os sentidos aí, em todas as direções, de forma a fazer ele comprimir. Esses são os 3 tipos de deformação aí que a gente vai estudar, os 3 tipos de tensão que a gente vai estudar. O que essas situações têm em comum é que existe aí uma tensão ou uma força deformadora por unidade de área que produz, então, essa deformação desse objeto. Para cada um desses tipos de deformação, a gente dá um nome diferente. Então, na figura 12.11a, a gente tem o que a gente chama de tensão trativa. Na figura B, a gente tem o que a gente chama de tensão de cisalhamento. E, finalmente, na figura C, a gente tem o que a gente chama de tensão hidrostática. Então, essas são as 3 deformações, 3 tipos de deformação, tensão que a gente vai estudar. A tensão de tração, ou chamada também de tensão trativa, ela é causada por uma força que tende, então, a distender ou alongar o corpo, tá certo? Então, essas são definições que é importante vocês terem em mente, porque vocês vão começar a ouvir isso no dia a dia de vocês. Uma tensão de cisalhamento, uma tensão de tração, uma tensão hidrostática. Então, é importante a gente se convencionar aí, né, dessas definições. Então, essa tensão trativa é uma tensão, então, uma força, né, que tende a distender ou alongar o corpo. Ela é uma tensão que é aplicada na direção normal à superfície, tá certo? Ó. Então, ela é aplicada aqui, ó, na direção normal à superfície, e a gente convenciona-se a definir ela positiva quando elas produzem uma tração e negativa quando é uma compreensão. Positiva no caso de tração
e ela é negativa no caso de uma compressão. São definições, tá certo? A tensão de cisalhamento, ou também chamado de tensão de torção, ela é definida como uma tensão que tende a resistir ao movimento de torção, tá certo? Ou também de deslizamento de alguma parte do corpo sobre a outra, exatamente como está aqui na figura B. Então, só para a gente exemplificar isso aí, imagine uma situação dada por duas peças. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Então, imagine essa situação aqui, onde você está aplicando uma força F aqui, ó, nessa direção. Você pode ter, dependendo da força, um rompimento, tá certo? Essa peça ela pode se romper tanto aqui, nessa componente aqui, mas também ela pode ter um rompimento aqui, ó, nessas condições aqui, ó, aqui e aqui. Esse tipo de rompimento aqui, ó, veja, é uma força aplicada aqui perpendicular à área, tá certo? A seção aqui. Então, esse tipo de rompimento aqui é devido a uma tensão de tração. Então, você nota que a seção do rompimento ela é perpendicular à força. Esses dois casos aqui, onde ela poderia romper aqui ou aqui, seriam um tipo já de rompimento devido a uma tensão de cisalhamento. Você vê que ela rompe aqui, ó, paralela, né? A área da onde ela se estraga, aqui de onde ela rompe, é paralela à força, tá certo? Você vê que ela está fazendo meio que escoar o material, né? Como a gente chama aí. É uma torção sobre esse material. Então, esse tipo de rompimento aqui é um rompimento devido a uma tensão de cisalhamento. Então, tenha em mente esse tipo de exemplo para vocês começarem a se familiarizar com esses dois tipos de tensão. A tensão de cisalhamento e a tensão de tração. Essa aqui já é muito mais comum quando você tem aí um objeto dentro de um fluido, né? Dentro de um gás ou dentro de um líquido, tá certo? Então aí você tem ação da força em todos os sentidos, tá certo? Fazendo então um movimento de compressão aí uniforme, né, em todo o objeto, que é chamado então, como o próprio nome diz, né, de tensão hidrostática. Vamos dar uma olhada no gráfico da tensão por deformação para a gente se aprofundar um pouco mais no entendimento da elasticidade dos materiais. Então tá aí, esse é um típico gráfico de tensão por deformação. Aqui tem, antes da gente começar a analisar o gráfico, uma informação importante. Quando a gente está estudando elasticidade e deformação, o conceito de tensão é um pouco diferente daquele que a gente tem em tensão em cordas, tá certo? A tensão, quando a gente fala tensão nas cordas, né, que é tensão relacionada a uma força, ela tem a dimensão de força, tá certo? A tensão aqui, quando a gente trata de elasticidade, de compressão, ela tem mais uma relação com pressão. Ela é uma força por unidade de área. Eu sei que é confuso isso, pode levar a uma certa confusão, mas se tratando de compressão, dilatação, toda vez que você pensar e ouvir falar em tensão, entendas que é uma força por unidade de área, tá certo? É essa a definição de tensão aqui, força por unidade de área. Então, como a gente pode observar, você tem aqui uma certa região que cresce linearmente. O que é esse gráfico aqui? Então, basicamente, o que a gente faz aqui é pegar uma barra, rosquear essa barra aqui num certo, sei lá, num torno aqui, alguma coisa nesse sentido, e começar a exercer aqui uma força de forma a tentar, então, a dilatar esse objeto, ou mesmo comprimir. Então, a gente tem um corpo de prova aí, que é usado para obter essa curva aqui, que é chamado tensão por deformação. A deformação é o quanto ele deforma pelo comprimento original, tá certo? Então, é uma grandeza adimensional. É ΔL por L. A variação ΔL que ocorre em uma certa distância, L é medida no ensaio então, de tensão por deformação. Então, como a gente pode observar, para uma gama grande aqui de tensão, ó, até esse limite aqui, ó, ou seja, se você começar a aumentar a força, aumentar a força, você vê que a deformação vai crescendo linearmente. Então, existe uma longa faixa de valores que a deformação e a tensão, elas são proporcionais, tá certo? Crescer linearmente é exatamente isso. Existe uma proporcionalidade. Se eu dobrar a força, eu dobro a deformação. Se eu triplicar essa tensão, eu triplico essa deformação. Isso acontece nesse regime linear.
Essa constante de proporcionalidade aí que existe entre tensão e deformação é chamado de módulo de elasticidade. Então, o módulo de elasticidade, ele nada mais é do que a constante de proporcionalidade entre a tensão e a deformação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a tensão ela é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação. Nessa região, aonde a tensão e a deformação são proporcionais, a amostra ela recupera as dimensões originais quando a tensão é removida, certo? Então, se você se lembrar daquela barra, quando você colocava uma tonelada e depois tirava aquela tonelada, e ela voltava a ter o tamanho original, ela estava no que a gente chama, então, de regime elástico, tá certo? Essa faixa aqui, onde ela retorna ao valor original, quando a tensão é removida, ela é, então, determinada de limite elástico. É nessa região, nesse regime elástico, que você pode usar essa equação 1 aqui, ó. É nessa região que a tensão ela é proporcional à deformação. Se a tensão ultrapassa esse limiar aqui, ou seja, se você começa a aumentar ainda mais a tensão, que é chamado então de limite elástico da amostra, a deformação então ela se torna permanente, ó. Tá vendo? Ó? Daqui em diante, ó, a deformação do material ela é permanente, de forma que mesmo que a tensão vá zero, o objeto não vai mais retornar ao seu comprimento original. Então você tem um limiar ali de força que você consegue fazer com que, assim que você remova essa força, ela retorne ao valor original. Se você aumentar, chega uma hora que se deforma esse material permanentemente e ele não retorna mais. É como se você tivesse arrebentado aquelas molas, tá certo? Que ligam os átomos uns aos outros, formando aquela estrutura, etc. De forma que quando você simplesmente desconecta essas forças, o objeto já não retorna mais à sua configuração original. Se você continuar a aumentar essa tensão, a amostra, por sua vez, ela se rompe, tá certo? Em um certo valor aí de tensão, que é chamado limite de ruptura. Então, nesse limite de ruptura, você tem, então, esse objeto aqui quebrando, né? Separando em duas partes, devido a um excesso de tensão que é aplicado nessa amostra. Note que a curva de tensão por deformação, ela não é monotonicamente crescente, tá certo? Ou seja, ela não só cresce. Tem algum regime aqui, tem uma certa região aqui, ó, que ela decai. O que isso quer dizer? Isso acontece porque a força de tração exigida para produzir um alongamento adicional nesse corpo de prova diminui, certo? Ou seja, você aplica 10 newtons, ela alonga 10 milímetros. Chutando alto, né? 20 newtons, 20 milímetros. Aí depois você começa a dar um deslocamento de força maior e ela se alonga muito mais. Ou seja, você consegue alongar os mesmos 10 milímetros com uma força menor, depois que ela passa desse regime elástico. Então você começa a ter esse tipo de comportamento não monotônico. Dependendo da amostra, você pode ter regiões aqui, situações que fazem isso aqui, ó. Então isso depende da estrutura, do arranjo cristalino, da estrutura cristalina que esse material é composto. Mas a ideia por trás aí é que você consegue agora ter uma deformação igual à anterior com uma força menor. E isso acontece depois que esse objeto passa desse limite estático. Basicamente, o que você observa é o seguinte, ó, imagine que você tem esse objeto aqui, ó, e você começa a puxar ele aqui. Aí você vai puxando, vai aplicando uma força, Tem um regime aqui, tem uma certa situação que quando essa força é muito, muito grande, você começa a ver aqui, ó, uma certa deformação desse tipo. Esse tipo de deformação é chamado de empescoçamento. Então o material não se rompeu ainda, mas ele começa a ter esse empescoçamento aí, dado essa tensão que você infere nesse material, certo? Esse material está prestes a se romper. Daqui em diante, você pode aplicar uma força que não é tão grande quanto antes, e mesmo assim, a deformação é muito maior, certo? Então você vai estar numa região aqui que não é monotonicamente crescente. Só para a gente ter uma ideia, aqui está a reação de empescoçamento, tá certo? Então você tem exatamente igual ou similar ao gráfico de cima. É tensão por deformação. Nesse caso aqui ele é monotônico crescente, tá vendo? Não tem nenhuma região onde a derivada é negativa. Isso vai depender do material, como eu disse.
Essa primeira faixa aqui, você tem o regime elástico, tá vendo aqui, ó, regime elástico. Aqui, ó, você começa a ter o empescoçamento. Aqui é não monotônico, ó. Aqui você começa a ter uma força menor para você ter uma deformação grande. E ele chega aqui até um limite, né, onde é o limite de ruptura, então, e o material se rompe. Bom, para a gente entender esses três tipos de deformação, né, vamos dar uma olhada com um pouco mais de detalhe no conceito de tração, compressão, cisalhamento e também a dita tensão hidrostática. Então, tração e compressão. Bom, tanto a tração quanto a compressão, né, a tensão a que o objeto está definido, ele é dado por força por área. Isso aqui é o que a gente chama de tensão de tração ou tensão de compressão. Onde o F aqui é o módulo da força aplicada perpendicular a uma certa área A aí, do objeto. A deformação, ela é uma grandeza adimensional e ela é dada por ΔL por L, que representa basicamente a variação percentual, né, a variação fracionária do comprimento da amostra. Então, se a amostra dobrar de comprimento, né, o ΔL é 2 vezes L, então você tem isso aqui vezes 2. É óbvio que isso aí vai acontecer numa borracha, no máximo, etc. No caso do aço, né, se ela crescer 0,1 milímetro de um comprimento de 1 metro, você tem ali uma fração de quanto esse objeto se deformou, tá certo? Então, isso aqui dá a ideia da variação percentual do comprimento da amostra. Se a gente está no limite dito elástico, aonde a tensão ela é proporcional a essa deformação, qualquer trecho da barra experimenta a mesma deformação, certo? Então, no caso onde você está no regime elástico, aonde a tensão é proporcional à deformação, todo e qualquer elemento dessa barra experimenta a mesma deformação quando uma certa tensão é aplicada. Então, visto que a tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação, e que essa deformação, então, é uma grandeza adimensional, o módulo de elasticidade, ele tem, então, a dimensão de força por área. Então, essa é a minha dimensão, né, do meu módulo de elasticidade. O módulo das tensões de tração e compressão é chamado de módulo de Young, tá certo? Então, no caso de tração e compressão, o módulo de elasticidade é chamado de módulo de Young. E ele é representado pela letra E. Nesse sentido, então, a gente tira uma relação onde força por unidade de área é igual a E, que é o módulo de Young. O módulo de Young vai depender do material, tá certo? Vezes a deformação, que é o ΔL sobre L. Isso aqui, obviamente, é no limite ou na região dita elástica. A região elástica é onde a tensão é proporcional à deformação. A constante de proporcionalidade, no caso da tração e de compressão, é chamado de módulo de Young. Para a gente medir essa deformação e calcular o módulo de Young, nessa constante de proporcionalidade, a gente usa um dispositivo chamado extensômetro. O extensômetro é basicamente um pequeno adesivo aí, que funciona, visto que as propriedades elásticas de certos materiais dependem da deformação que os materiais são submetidos. Propriedades elásticas não. São propriedades elétricas dos materiais que dependem da deformação que eles são submetidos. Então você consegue, com um multímetro, calcular aí, algumas propriedades, por exemplo, corrente, diferente de potencial, e determinar então o quanto o material é deformado. Você fixa isso aí no seu objeto, deforma o seu objeto, e dado então uma diferença de potencial ali, você consegue inferir qual foi a deformação que esse objeto estava sujeito. Vale frisar também que, embora o módulo de Young aqui de um objeto seja praticamente o mesmo para tração e para compressão, o limite de ruptura pode ser bem diferente para os dois tipos de tensão, seja tração ou compressão. O concreto, por exemplo, ele resiste muito bem à compressão, mas ele é extremamente frágil quando sob a tração. Só para a gente enfatizar, vou mostrar uma tabela aqui, onde a gente mostra então o módulo de Young e outras propriedades elásticas aí
do material. Então tá aí, ó, tabela 12.1. Então a gente tem aqui com material aço, alumínio, vidro, concreto, madeira, osso e poliestireno, né, que é um plástico. Então você vê, ó, o módulo de Young vai desde 200 até 3, ó, tá vendo? Esses materiais aqui, eles têm uma elasticidade enorme, tá certo? Esse aqui tem elasticidade menor. Quanto maior o módulo de Young, né, quer dizer, menor é a sua compressão dada uma força, né? Porque imagina que esse número aqui vale, por exemplo, 200, que nem tá ali. Ou seja, se você aplicar aqui uma força sobre a área aqui igual a 1, né, por exemplo, então esse número aqui tem que ser um número muito pequeno para que 200 vezes a sua extensão aqui, né, a sua elasticidade, né, a sua dilatação, que é o ΔL sobre L, tem que ser uma dilatação muito pequena para que 200 vezes ΔL sobre L seja igual a 1, tá certo? Então quanto maior essa constante aqui, menor é a sua dilatação. Então você vê que o aço tem uma dilatação pequena, enquanto o poliestireno aqui tem uma dilatação enorme, né? Porque o seu módulo de Young é um módulo pequeno. Além disso, você pode ver que existe um limite de elasticidade aqui para alguns materiais, enquanto que para outros não tem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses materiais aqui, o vidro, o concreto, a madeira, o osso e o poliestireno, eles se rompem antes mesmo de entrar no seu limite, fora do limite plástico, tá certo? Então vamos dar uma olhada no gráfico aqui, só para a gente recordar, ó, o que acontece nesses materiais aqui, ó. Então eles estão aqui, ó, no seu limiar aqui, eles vêm, e eles não escoam. Então esses materiais, eles tendem a romper ainda aqui no seu regime elástico, tá certo? Eles não têm aí, não entram no regime plástico e tendem a se romper automaticamente antes mesmo de eles começarem a entrar nesse regime plástico. Então, o limite de elasticidade aí desses materiais é igual, não existe, né, é inexistente para o vidro, para o concreto, madeira, o osso e o poliestireno.